Olá, tudo bem com vocês? Nós somos o NegroCast e estamos iniciando o nosso primeiro episódio em uma conversa sobre o tema letramento racial. Nossa convidada é a professora socióloga Isaurora Martins. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutora em Sociologia pela UFC, com estágio de doutoramento na Universidade de Lisboa, pós-doutora pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, professora associada do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual Vale do Acaraú e do mestrado de Sociologia em Rede Nacional. Além disso, ela é líder do grupo de estudo e pesquisa sobre culturas juvenis e coordenadora do Núcleo de Pesquisas e Práticas de Ensino de Sociologia. Olá, estamos aqui com a professora Isaurora Martins. Ela é professora do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E desde já eu queria agradecer a Isaurora, a colega, Isaurora aqui da Universidade Estadual Vale do Acaraú, pela concessão, desse bate-papo. Só lembrando, Isaurora, e a importância, desse bate-papo, que vai ser o nosso primeiro episódio. Nosso primeiro episódio do NegroCast, que vai ser essa ferramenta de apoio ao letramento racial. Ele vai ter vários episódios esclarecendo, trazendo pessoas da militância, trazendo pessoas que já vivenciaram discriminação racial. Então, o tema da Isaurora é exatamente o tema base do nosso NegroCast, que é o letramento racial. Então, eu te agradeço demais a tua participação. E aí eu já inicio, Isaurora, com a primeira pergunta do nosso bate-papo, que é: o que é esse tal de letramento racial? Como é que você define para a gente? Eu gostaria que você ficasse bem à vontade para, inclusive, trazer exemplos, mas deixar claro o que significa letramento racial. Queria primeiro agradecer, dizer da minha satisfação de estar aqui contribuindo com o NegroCast. É um prazer ter sido convidada para fazer a abertura desse trabalho da professora Eliane Nazaré, que é minha colega aqui da UVA, do curso de enfermagem. Então, é um prazer muito grande de estar aqui para falar sobre isso. Bom, essa questão do letramento racial, como é que ela tem sido compreendida, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que o letramento racial, ele é justamente uma ferramenta, ele tem sido pensado como uma ferramenta para promover uma educação antirracista, tá? E como o próprio termo sugere, porque assim, letramento tem a ver com alfabetização, com conscientização. Então, por onde é que passa esse letramento? É justamente por um conjunto de práticas que vão operar na desconstrução de determinadas formas de pensar que já estão naturalizadas na nossa sociedade e que têm a ver com a relação que se estabeleceu historicamente na sociedade brasileira entre pessoas brancas e pessoas negras. Nós sabemos que a nossa sociedade é uma sociedade que foi construída com base no colonialismo, no escravismo, tá? Que deixou profundas marcas no nosso meio social. E uma dessas marcas é justamente o que a gente costuma chamar de racismo estrutural, que é esse racismo que está entranhado nas estruturas da nossa sociedade e que perpassa todas as nossas relações em sociedade. Então, nós temos uma sociedade que está pautada no racismo e que tem produzido profundas marcas nos sujeitos que são considerados inferiorizados, porque justamente o racismo ele parte desse pressuposto de uma hierarquização
das pessoas com base na raça, né? Nesse conceito que é uma construção sócio-histórica, tá? O conceito de raça, ele não é uma coisa natural, ele é algo que foi construído justamente para promover essa hierarquização e essa inferiorização de determinados sujeitos com base, né, nas suas características fenotípicas, né, como cor da pele, cabelo, dentre outros traços que vão ser associados, certo, a determinadas, né, pessoas, tá? E esse conceito de letramento racial, ele foi pensado pela primeira vez, né, pela socióloga afro-americana Frances Twain, tá, em 2003. E aqui no Brasil ele chega, né, porque assim o termo é o racial literacy, tá? E a psicóloga, né, Lia Schuckman, ela traduziu para o português, né? E a gente começa aqui a trabalhar com esse conceito de letramento racial, tá? Então, só repetindo, que ele é uma ferramenta para promover uma educação antirracista e consiste justamente nesse conjunto de práticas voltados para a desconstrução de determinadas formas de pensar que estão baseadas no racismo, no colonialismo, tá? E a gente precisa romper com essa lógica, né, para poder promover uma sociedade mais igualitária, uma sociedade antirracista, né, onde essas diferenças de tratamento das pessoas por conta dos seus traços fenotípicos não exista, né? Poxa, que legal, Isa, você, Isa Aurora, você está aqui no nosso primeiro episódio, né, deixando claro para a gente, inclusive, a nossa forma assertiva de pensar a essência do NegroCast. A essência do NegroCast é exatamente essa educação antirracista, né? A gente quer todo o tempo trazer episódios que esclareçam para as pessoas que ainda existe racismo no Brasil, que ele é velado, é o racismo de marca, né, diferente dos Estados Unidos, né, que tem o racismo de origem, né? Então, assim, e deixar claro para as pessoas a importância desse letramento, né? E aí ficou muito claro para mim o quanto o NegroCast, né, será essa ferramenta, né, de educação antirracista, né? Porque todos esses conteúdos vão ao encontro desse letramento racial. E agora eu tenho outra pergunta, que no nosso bate-papo. Como você acha, né, que o letramento racial pode contribuir para a desconstrução de estereótipos e preconceitos na nossa sociedade? Bom, justamente por ser essa ferramenta, né, que vai promover uma educação antirracista, então o letramento racial ele vai contribuir para essa desconstrução, né, justamente porque, na medida em que os sujeitos, sejam eles brancos ou negros, tá, eles tomam consciência, né, de que na nossa sociedade existe sim o racismo, que o racismo ele é uma herança desse passado colonial, escravocrata, né? Então, isso é fundamental para que as pessoas comecem a se perceber melhor na sociedade, né? E a perceber também em que medida é que cada um de nós, nas nossas atitudes, nas nossas relações com o outro, a gente acaba por reproduzir o racismo, tá? Seja através da nossa linguagem, né? Seja através das nossas relações com o outro, seja através de determinadas atitudes e até mesmo através do consumo de determinados bens, né? E refletidamente, tá? Inclusive bens culturais, não é? Como, por exemplo, músicas, filmes, né? Em que medida é que a gente também está sendo racista quando a gente consome determinados conteúdos culturais, né? Então,
essa ferramenta, que é o letramento racial, ele vai contribuir justamente, né, para essa quebra dessa lógica, porque é uma forma de conscientizar as pessoas para que elas passem a pensar de uma outra forma que não seja baseado no pensamento do que hoje se chama de branquitude, né? Que é esse pensamento europeu que se cristalizou aqui, tá? Em que as pessoas, mesmo determinadas pessoas que são mestiças, né? E mesmo as pessoas brancas, elas não se percebem como racializadas, né? E é importante estar trazendo esse debate. É importante que nós nos percebamos, todos nós, como pessoas. Mesmo os brancos, e principalmente os brancos, têm que entrar nesse debate e se perceberem como pessoas racializadas, né? E aí tem um movimento que é importante, que é justamente o quê? A gente precisa conhecer o nosso passado, né? Conhecer as heranças desse passado que estão no nosso presente, né? E como é que, através dessas heranças, a gente acaba produzindo uma lógica da branquitude, uma lógica racista, uma lógica discriminatória, tá? Uma lógica que estereotipa as pessoas negras, né? Que passam por esse processo no sentido de serem alvo de apelidos, por exemplo, né? As crianças na escola serem alvo de bullying, enfim. Então, quando se promove esse letramento racial, é justamente o primeiro passo, né? É isso, as pessoas conhecerem o passado e o que desse passado está no presente, se reconhecerem também, né, nas suas atitudes, em que medida é que estão sendo racistas, em que medida é que estão reproduzindo a lógica racista, né, da branquitude, tá? E entre outras atitudes que a gente ao longo aqui, né, vai falar um pouco mais depois. Muito bem. Isaurora, inclusive, você já adiantou um pouco a outra pergunta que eu irei fazer, né? Mas aí eu vou, nesse nosso bate-papo, eu vou formular outra pergunta, embora você já tenha até respondido, mas a gente precisa deixar bem claro, né, e até debater bastante esse assunto. A pergunta seria: quais são os impactos positivos que a promoção do letramento racial pode ter no combate ao racismo estrutural? E aí eu já puxo a sardinha para o NegroCast. Ora, se o NegroCast é esse podcast, né, que tem como essência, né, é uma ferramenta de comunicação, né, que tem como essência, como objetivo o letramento racial, então ele já vai estar aí, né, dentro dessa promoção, impactando, né, isso, informando as pessoas, informando sobre assuntos que muitas vezes não são pouco discutidos, né? Então, e eu queria ouvir mais de você sobre esses impactos mesmo positivos da promoção do letramento racial. Bom, eu acho que já falei, né, muito aqui dos impactos do letramento racial na sociedade, né? E aprofundando um pouco mais, esses impactos positivos, eles vêm justamente nesse sentido, de nós construirmos uma sociedade que seja antirracista, né? Porque assim não como se diz, né, que não basta só a gente não ser racista, é preciso ser antirracista, é preciso ter atitudes de combate ao racismo, né? Que é essa prática que acaba por promover nas pessoas negras esse processo de desumanização, de inferiorização, que muitas vezes provoca adoecimentos profundos nas pessoas, né? Que provoca, inclusive, um não reconhecer-se como negro, como forma justamente de escapar a uma determinada,
né, um determinado processo de estereotipia, de inferiorização, né, que a sociedade impõe às pessoas negras, né, quando partem dessa lógica de que os negros eles são inferiores nas suas capacidades intelectuais, né, nas suas capacidades, enfim, de toda forma, né, de achar que pessoas negras, por exemplo, não podem estar assumindo postos de poder, não podem estar assumindo profissões como ser advogado, como ser médico, né? Então, nós somos uma sociedade acostumadas a nos lermos muito pelo espelho da branquitude, né? Uma sociedade que é mestiça, que é fruto de uma miscigenação, né? De uma profunda mistura dos povos que se encontraram aqui na terra Brasilis, mas que não se reconhece como tal, né? Sempre há essa disputa, né? O negro é sempre o outro, né? Mesmo pessoas que são mestiças, às vezes porque têm a pele um pouco mais clara, não se reconhecem como negras, né? Porque acham que o negro é sempre o outro, é sempre aquele que tem a pele mais escura, é sempre aquele... O que acaba provocando uma disputa entre os próprios negros, né? O que é uma coisa muito ruim para todos nós. E nesse ambiente racista, ele é propício também ao aparecimento das inúmeras violências que a gente percebe no cotidiano, como, por exemplo, a violência policial, que a gente sabe que vitima no Brasil cotidianamente uma quantidade absurda, principalmente de jovens negros da periferia, né? Que assim, o índice de assassinatos no Brasil de jovens negros, né, é considerado pelas organizações que estudam e que fazem monitoramento, é considerado como algo assim, que se assemelha a um extermínio da nossa juventude negra, né? E uma das causas disso é justamente o racismo estrutural e institucional que está entranhado, por exemplo, nas instituições policiais em todos os estados brasileiros, né? Que sempre operam por uma lógica de suspeição em que o elemento negro ele é sempre considerado como suspeito, né? Mesmo quando esse jovem ele não está fazendo nada, ele está simplesmente andando na rua, né? Ele é considerado como suspeito. Então, ele é sempre alvo, né, de determinados tipos de violência, né, inclusive essa violência letal que tem ceifado a vida de muitos jovens. Então, o letramento racial ele é fundamental justamente para promover essa quebra dessa lógica, né, para que a gente possa, de fato, se conscientizar que todos os indivíduos, né, que todos os seres humanos eles são iguais, tá? Nos seus direitos, né? E que a gente precisa construir uma sociedade onde nós tenhamos, né, um ambiente social que seja mais saudável, que seja mais acolhedor para todos os indivíduos, independente da sua cor, da pele, né? Isso mesmo, Isaurora. E enquanto você falava, né, eu ficava pensando, poxa, da importância do NegroCast, né, se o NegroCast, se esses episódios, né, de esclarecimento, de informação, chegarem às pessoas brancas, né, esse é o grande objetivo também, né? Ele não foi feito, ele não está sendo construído só para pessoas negras, né? Ele está sendo construído para as pessoas brancas, negras, pardas, negro, pardo, preto, pardo, enfim. Por quê? Porque se todas as pessoas estiverem esclarecidas, inclusive sobre os seus privilégios nessa sociedade, elas vão, como é que eu posso dizer, dar vez e voz às pessoas que estão em diferentes pés de igualdade. Ontem, na nossa oficina, nós tivemos ontem uma oficina finalizando o curso de heteroidentificação, na oficina final, né, presencial, uma professora de escola pública,
ela deu um depoimento que me marcou. Ela falou que um aluno muito com a pele, um negro retinto, né, foi convidado pela diretoria para entrar pelas cotas. E ele chorava e gritava e dizia: eu não sou negro. E ela deu aquele depoimento porque a pele dele era bem escura, né? Então, o que a gente pensa disso? Uma pessoa que cresceu ouvindo dizer que negro era feio, que negro era fedorento, que negro não prestava, que negro era marginal. Então, ele se negava a entrar pelas cotas, né? E eu nunca tinha visto um depoimento tão forte como o daquela professora, né? Até porque eu que sou negra, né? Eu sempre me vi nessa perspectiva e sempre assumi, né, a minha negritude, né, mais efetivamente de 20 anos para cá. Mas, assim, eu fiquei realmente impactada com esse depoimento, né? E aí, tudo que você fala vai ao encontro disso. Ora, se os policiais reprimem, se as instituições discriminam, né? Então, eu vou fazer de tudo para embranquecer numa sociedade onde os valores têm muito mais a ver com esse padrão europeu de valorização, enfim. E aí a outra pergunta que eu queria lhe fazer, para aprofundar esse nosso debate, né? Quais são as práticas e ações individuais e de organizações que podem ser adotadas para a promoção do letramento racial em diferentes contextos sociais? Assim, como é que você pensa essas práticas, seja pessoal ou seja das instituições? Bom, eu acho que esse episódio que você relatou aí, né, ele realmente é algo assim bastante chocante, né, mas é justamente um exemplo do que o racismo provoca, né, nas pessoas negras, tá? Eu também, como mulher negra, né, que é uma coisa que a gente devia ter dito desde o início, né, porque já que não estão nos vendo, então essa descrição é importante, né, essa nossa audiodescrição, né? Eu estou aqui falando para vocês, sou uma mulher negra de cabelos crespos, né, que sempre também assumi a minha negritude, né, principalmente a partir da minha adolescência, porque assim, na infância também sofri muito racismo na escola, né, mas na minha adolescência eu encontrei um ambiente propício, né, a minha valorização enquanto pessoa negra, né, e eu devo muito isso a um amigo que eu tive, que era fotógrafo da área de moda, né? E é uma pessoa que desde que a gente se conheceu, que ele acho que foi a primeira pessoa que começou a ter um olhar para mim no sentido de positivo, né? De me olhar como uma pessoa bonita, do cabelo bonito, inclusive ele é que cortava o meu cabelo, né? Essa pessoa é o Jackson Araújo, que hoje é uma pessoa, ele mora em São Paulo, uma pessoa conhecida no mundo da moda, né? E eu sempre digo isso para ele, né? Que ele foi uma pessoa fundamental no meu processo de reconhecimento enquanto pessoa negra, né? O processo de reconhecimento afirmativo, positivo, né? Que isso é importantíssimo. Então, sobre as atitudes, né? Que tanto nós como e aí eu já falei, né, de início, a questão do conhecimento, né, procurar conhecer a nossa história, procurar conhecer de onde vem esse racismo que está arraigado na nossa sociedade e o que ele provoca nas pessoas, né, porque é importantíssimo a gente ter consciência disso, tá? Reconhecer-se, já coloquei aqui, né? Isso do ponto de vista individual, a gente se perguntar, afinal de contas, que lugar é que eu ocupo, né? Dentro desse
mosaico de cores que a gente tem dentro da nossa sociedade e se perguntar: a cor da minha pele, os meus traços fenotípicos, eles me tornam uma pessoa privilegiada, né, comparada com pessoas que são diferentes de mim, ou me tornam uma pessoa que é alvo de racismo, de preconceitos, né? Porque é como a Eliane já falou aqui, né? Que inclusive e principalmente esse processo de letramento racial, ele tem que se voltar principalmente para pessoas brancas, né? Para que essas pessoas brancas reconheçam o seu lugar de privilégio, né? E possam, a partir do conhecimento, né, desse lugar, assumir atitudes antirracistas, né? Que possam entender que o racismo é uma coisa que ele não está no passado, né? A Lia Schuckmann, quando ela vai trazer essa reflexão sobre letramento racial, ela vai falar de alguns passos, né, que são fundamentais para que a gente promova esse letramento, que um deles é justamente esse reconhecimento, né, reconhecer a branquitude, reconhecer os privilégios, tá? Reconhecer que o racismo ele não está no passado, que o racismo ele não é algo que nasce com as pessoas, racismo é algo que a gente aprende, né? Então, se a gente aprende a ser racista, a gente pode aprender a ser antirracista, tá? Se apropriar, né? E tomar conhecimento de que existe um vocabulário racial que precisa ser aprendido, né, para que a gente possa banir desse vocabulário determinadas palavras que são palavras racistas, né, e aprender também a interpretar códigos racistas, tá? Porque quando você aprende a interpretar esses códigos, mais facilmente você vai aprender a se reconhecer como uma pessoa que é racista em determinadas atitudes, né? Então, às vezes, um olhar que a gente lança para uma pessoa, mesmo sem querer, às vezes o fato de você vem na rua e você vê um jovem negro vindo, você muda de calçada, porque na sua cabeça já está essa lógica da suspeição, né? Esse olhar suspeito que a sociedade lança para os jovens negros, né? E tantas outras atitudes que a gente tem, tá? De perguntar, por exemplo, para uma pessoa negra, né? Ah, você samba bem, né? Você é negra, como se fosse algo natural, tá? As pessoas muitas vezes se referem ao outro achando que estão fazendo um elogio, quando na verdade elas estão reproduzindo atitudes racistas, né? Então, aprender a interpretar esses códigos racistas é fundamental justamente para promover essa mudança de comportamento. Isso eu estou falando do ponto de vista de atitudes individuais. Do ponto de vista das organizações e das empresas, né, é importantíssimo que organizações públicas, empresas, ajudem nesse processo de letramento racial. Como? Promovendo cursos, né? E aí eu vou dar um exemplo, produzindo material, por exemplo, aqui no Ceará, nós temos bons exemplos de a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará lançou uma cartilha justamente voltada para essa questão do letramento racial. É uma cartilha que tem expressões, né, que nos ajudam a compreender o que é o racismo, tá? E isso voltado justamente para os trabalhadores da cultura que participam de editais, que atendem pessoas em determinados espaços públicos, como museus, como centros, né, culturais, tá? Então, isso é uma iniciativa importantíssima. Eu vi recentemente também uma cartilha, eu agora esqueci o nome da organização que produziu, mas é uma cartilha que é voltada justamente para promover o letramento racial de determinados profissionais que fazem atendimento ao público, como profissionais da hotelaria, por exemplo, né? E é uma cartilha que está assim, muito bem feita, inclusive com exemplos trazidos de
organizações, né, exemplos de atitudes racistas que determinados profissionais que fazem atendimento ao público têm, né, no atendimento, por exemplo, quando chega o tratamento diferenciado que você dá a uma pessoa negra que chega num hotel, né, diferente de uma pessoa branca que vai ter trânsito livre, ou uma pessoa que chega no hospital. Eu, por exemplo, já fui vítima de racismo no hospital de Fortaleza, né? Fui acompanhar uma amiga numa cirurgia, né? E quando eu ia entrando no elevador, o segurança me puxou pelo braço e perguntou o que eu estava fazendo ali, né? Então, isso é uma atitude racista, tá? Porque tinha várias outras pessoas entrando no mesmo elevador, só que eram pessoas brancas e essas pessoas não foram interditadas como eu fui. Então, esse processo, né, que as empresas precisam promover, bem como as organizações públicas, né? Um outro exemplo, aqui no Ceará, esse ano a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, né, ela elegeu como um tema gerador, né, justamente a educação antirracista, né? E está promovendo uma série de campanhas, inclusive a campanha de heteroidentificação nas escolas, né? Para que os jovens aprendam a como se identificar, né? E de uma forma positiva, tá? Então, isso é da maior importância, porque aí você vai também ajudando os professores que lidam com esse público jovem também a se desconstruírem, né? Também a se letrarem racialmente para poder assumir uma educação que tenha, né, essa marca do antirracismo, né? Porque é preciso agir, tá? Não é só se dizer, eu sou antirracista, tá? Mas o que você tem feito para mudar essa lógica racista que opera na nossa sociedade, né? Então, essas são questões que todos os profissionais têm que se fazer. E as empresas têm a obrigação de estar produzindo material, de estar promovendo cursos, né? Ou seja, de fato estar promovendo um processo de letramento racial, um processo educativo antirracista para os profissionais, né, que trabalham nessas empresas e organizações. Isso, muito bem. Enquanto você falava, eu lembrava o que a gente tem feito na universidade, né? Então, assim, o NegroCast já vai ser uma iniciativa, né, de um projeto financiado, né? Houve uma grande pesquisa com 829 estudantes, não só da UVA, mas de Sobral, o UFC, Luciano Feijão, F5 e também na FAED em Tianguá, onde a gente, nessa pesquisa, Isa, a gente perguntou para esse estudante, a partir de uma escala de experiência de discriminação racial, se eles vivenciavam isso não só na universidade, mas fora, né, nas relações deles na rua, no supermercado, ao comprar uma casa, ao entrar numa loja, e relacionando isso com a saúde mental. Né? E a segunda fase dessa grande pesquisa foram as entrevistas individuais com aprofundamento. E essas entrevistas, algumas delas, né, vão estar sendo trazidas, né, para os episódios, para as pessoas perceberem que esse racismo existe, né, como ele acontece, porque só quem passa, quem vivencia sabe contar. E sabe contar, inclusive, explicando a sua dor, explicando o seu definhamento naquele momento, né? Ao ser perseguida numa grande rede de supermercado, né, eu voltei para casa sem comprar nada. Sem comprar nada. Então, o quanto aquilo limitou a minha potência, né? O quanto aquela atitude racista daquele proteção de perdas limitou aquele meu dia, né? Isso foi em Fortaleza há algum tempo atrás. Enfim, então, na universidade,
né, eu penso que a gente tem que debater mais ainda, né, na universidade pública, nas universidades privadas, faculdades, porque eu acho que essas iniciativas são muito poucas ainda, né, e existe muita discriminação racial, muito racismo dentro dessas instituições. Mas, Isa, eu queria aproveitar, agradecer. Vou lhe dar aqui a palavra final, mas queria dizer assim, que esse nosso bate-papo, né, ele vai, com certeza, empolgar, por ser o primeiro episódio, né, a gente vai deixar as pessoas curiosas pelos próximos, né, porque eu penso que, com a nossa conversa, a gente está sensibilizando as pessoas a aprenderem mais sobre isso, sobre como acontece, sobre essa comunicação adequada, não racista, como deve ser. E a gente vai ter outros episódios aprofundando várias coisas, né? Então, eu queria te deixar com a palavra final, com as suas considerações finais, e, ao mesmo tempo, já agradecer, né, a sua participação, né, nessa ferramenta que veio para ficar. Eu queria, né, também, para finalizar, queria só comentar um pouquinho, né, reforçar isso que você já colocou, a importância. Eu acho que na sociedade brasileira nós estamos num momento que ele é crucial, né, desde quando nós começamos a discutir a política de cotas raciais, né, que foi finalmente implantada a partir de 2012, né, nas universidades, primeiro nas universidades e institutos federais. Hoje nós já temos, por exemplo, aqui no Ceará, em 2017, nós tivemos a nossa política estadual, né, nas universidades estaduais. Hoje nós temos política de cotas, e eu acho que esse movimento, né, ele criou um ambiente social muito propício justamente para a gente debater essas questões que a gente vem debatendo hoje, né? Que antes não se debatia, ficava uma coisa muito ali do movimento negro, né? E que para as pessoas brancas ficava muito como uma coisa de mimimi, né? Porque, afinal de contas, nós somos um país da igualdade racial, né? Porque se criou esse mito, né, da igualdade racial. Então, é importantíssimo, e aí eu parabenizo a iniciativa, né, da professora Eliani com o seu grupo de pesquisadores, né, alunos, bolsistas, por estarem com essa pesquisa, que é uma pesquisa muito bonita, né, que trata justamente dos impactos do racismo na saúde mental de estudantes universitários, né. Espero que o NegroCast faça muito sucesso, né? Desejo vida longa ao NegroCast, que ele realmente seja uma ferramenta que venha para ficar, né? Eu tenho desenvolvido recentemente, né, pesquisa aqui também na Universidade Estadual Vale do Acaraú, que é a nossa universidade, sobre a política de cotas raciais, né, e os sentidos que essa política assume para os jovens negros que entraram na universidade pela política de cotas, né? E aí é muito interessante quando você começa a ver os depoimentos, né? Já tinha feito também uma outra pesquisa com uma colega, a professora Diocleide Lima, sobre a questão da transição capilar de alunas negras, né, aqui da nossa universidade. Então, assim, gente, são iniciativas, e hoje, felizmente, a gente já tem uma produção muito vasta, né, de pesquisas, de publicações diversas, como cartilhas, né, com essa temática da questão do racismo, né, da questão da educação antirracista, da igualdade racial, né. Temos campanhas, e eu acho que isso é fundamental, tá? Mas ainda temos muito a caminhar, e por isso iniciativas como essas, né, das nossas pesquisas, e também do NegroCast, que é esse podcast que vocês estão iniciando hoje, elas são fundamentais justamente para somar com essas iniciativas que já existem. E muito obrigada pelo convite.